Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ver sobre tipos de sujeito. Muito bem, vamos trabalhar sobre a concordância com sujeito simples, sujeito composto e também vamos rever oração sem sujeito, assunto trabalhado na aula anterior. Como que se dá a concordância com sujeito simples? Lembrando que sujeito simples é quando a frase apresenta um único núcleo. E para eu encontrar esse núcleo, primeiramente eu vou ter que fazer a pergunta ao verbo, né? Quem ou que, e a minha resposta é o meu sujeito. Ali eu tiro a palavra-chave, a palavra mais importante, logo eu tenho o meu núcleo do sujeito. E averiguando de que forma ele apresenta nessa frase, aí eu vou concordar o meu verbo. Se ele estiver no singular, meu verbo concorda no singular. Se ele estiver no plural, meu verbo concorda no plural. A natureza pede socorro. Quem pede socorro? A natureza. Portanto, o meu núcleo está no singular, o verbo continua no singular. Os garotos venceram o campeonato. Quem venceram o campeonato? Os garotos. Portanto, o seu núcleo agora continua sendo um sujeito simples por apresentar um único núcleo, porém no plural, logo o verbo também concordou no plural. Raramente os adultos pensam na geração futura. Turma, eu coloquei essa frase aqui estruturada de modo diferente para nós relembrarmos sobre o sujeito de ordem inversa e ordem direta. Neste caso aqui, percebam que o nosso sujeito se encontra no meio da frase. Portanto, quando o sujeito se encontrar no meio da frase, eu tenho um sujeito de ordem inversa. Veja o quarto exemplo. Os adultos pensam na geração futura raramente. É a mesma frase, porém estruturada de forma diferente. Veja que agora o meu sujeito se encontra no início da frase. Então, agora eu tenho um sujeito de ordem direta. E trabalhando a questão da concordância, nós temos um núcleo que é adultos, se encontra no plural, logo seu verbo também concordou no plural. Já a concordância com o sujeito composto, o nosso verbo sempre vai ficar no plural. Por quê? Nesse tipo de sujeito, ele vai estar composto de dois núcleos ou mais, tá? A professora e os alunos visitaram um museu. Quem visitaram? A professora e os alunos. Nós temos dois núcleos. O batom e o rímel auxiliam na maquiagem. Também temos dois núcleos, que é batom e rímel. Canetas e cadernos são partes do material escolar. Temos aqui também um sujeito com dois núcleos, portanto, né? Sujeito composto. E naquele momento, o homem e a criança entraram no ônibus. Turma, também coloquei essa frase estruturada de forma diferente, onde o sujeito se encontra no meio da frase para relembrarmos sobre a ordem que o sujeito se encontra na frase. Na número 3, nós temos um sujeito de ordem direta. Já na número 4, o nosso sujeito se encontra de ordem inversa. Ok. Oração sem sujeito. O nome já fala. Toda vez que eu encontrar uma oração sem sujeito, é porque a minha oração não apresentou sujeito. Não apresenta uma pessoa a quem se refere a ação da frase. E aí nós temos ali verbos que indicam o fenômeno da natureza, como chover, ventar, nevar, escurecer, relampejar, fazer frio e calor. Esses verbos, indicando o fenômeno da natureza, toda vez que eles se apresentarem, significa que nós temos uma oração sem sujeito, pelo fato de não apresentar um ser ali realizando a ação. Exemplo, choveu pela manhã, ventou muito durante a noite. Duas frases onde os verbos são fenômenos da natureza, logo assim nós temos uma oração sem sujeito. No caso de número 2,
que apresenta o verbo haver com sentido de existir, acontecer e ocorrer, nesse caso, sempre que apresentar esse verbo nesse sentido, nós temos uma oração sem sujeito também. Veja o exemplo. Havia muitos outros animais naquela floresta. Houve mudanças no código florestal. No primeiro exemplo, o verbo haver, ele está no sentido de existir, tá? Já no segundo exemplo, o nosso verbo está no sentido de acontecer e ocorrer. Lembrando que quando nós usarmos esse sentido, porém com o verbo haver, ele não admite pluralidade, tá? Então, se fôssemos colocar o existir na frase, seria: existiam muitos outros animais naquela floresta. Como foi usado o verbo haver, né? Aí, neste caso, ele não admite pluralidade. Ok. Dando sequência aqui nas orações sem sujeito, nós temos também verbos haver e fazer com sentido de tempo real. Primeiro, há muito tempo que moro aqui. Segundo exemplo com o verbo fazer, faz muitos dias que não chove. Então, toda vez que esses verbos apresentarem, indicando o sentido de tempo, nós temos ali uma frase com oração sem sujeito. Lembrando que ambos, quando indicam tempo, eles não admitem plural. Já verbo ser, indicando tempo, horas e fenômeno natural, também indica uma oração sem sujeito. Exemplo, ainda é cedo. O vem do verbo ser no presente, né? Eram 3 horas quando ele chegou. Temos aqui o verbo eram, que também é do verbo ser, só que no passado. Ok. Pessoal, temos aqui uma lista dos verbos impessoais, que são aqueles verbos que indicam que a oração se apresenta como oração sem sujeito. Primeiro, fazer, quando indica tempo decorrido. Haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer. Verbos que indicam o fenômeno da natureza e atmosféricos, que são amanhecer, anoitecer, chover, escurecer, nevar, ventar, fazer frio e calor. E o ser, indicando tempo, horas e fenômeno natural. Nessa unidade, também nós vimos sobre figuras de linguagem. Primeira que nós vamos ver é a hipérbole. A hipérbole é aquela figura de linguagem que consiste no exagero intencional para expressar uma ideia. Olha o exemplo. Essas histórias me fazem morrer de rir, né? Olha só onde houve o exagero nessa frase, morrer de rir. Também temos, te espero há mais de um século. De repente uma pessoa esperou por muito tempo outra e ficou nervosa, irritada, e aí usa essa expressão, né, de exagero. Já te espero há um século. Muito tempo, né, para se esperar uma pessoa. Já a metáfora é a figura de linguagem que consiste na substituição de termos que têm significados diferentes, atribuindo a eles o mesmo sentido. Pessoal, trabalhando de uma linguagem mais simples, é assim, é quando você utiliza uma palavra com um significado diferente do que ela tem na forma literal, lá no dicionário, mas que houve um sentido, você passou uma mensagem. Exemplo, Amanda é uma flor. Amanda pode ser uma flor? Né? Com certeza que não. Mas eu passei a mensagem. O que eu quis dizer? Que Amanda é uma pessoa bonita, educada, inteligente, né? Só características boas. Aquele empresário é uma águia nos negócios. Bem sabemos que águia é uma ave, então jamais o empresário pode ser uma ave, né? Mas eu quis dizer com essa expressão que ele é uma pessoa muito inteligente, né? E que sabe fazer bons negócios. Já a ironia é aquela figura de linguagem que consiste no uso proporcional de termos que manifestam o sentido oposto
do seu significado. Muitas vezes nós usamos no nosso dia a dia, né? Muitas vezes até sem saber que é uma ironia e acaba sendo utilizado. Olha só o exemplo. Que pessoa educada entrou sem falar bom dia para ninguém, né? Então, neste caso aqui, temos uma pessoa educada? Com certeza que não. Mas aí, com outras, né, de forma irônica, eu disse que ela é educada. E é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Bom trabalho a todos. Um beijão, fiquem com Deus. E as páginas que vocês vão trabalhar relacionadas a esse assunto, irei colocar lá na observação na plataforma. Observem e façam um bom trabalho. Fiquem com Deus e até mais.